Olá, meus amigos, começando mais um Proseando nas Gerais, aqui juntinho com você. Muito obrigado pela companhia de sempre. E o nosso programa, vamos começar logo, porque meu convidado aqui tem muito a dizer. 1 hora vai ser pouco hoje. Aqui comigo, Luciano Meira, que é consultor empresarial. Muito obrigado por ter aceitado meu convite. Obrigado, prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Alegria minha de estar aqui com você, pelo trabalho que você faz como um bom profissional, pela TV Gerais, que é uma TV nossa aqui local. Eu estou muito alegre e satisfeito de estar aqui com você. Nós mais ainda, para conhecer a história de uma pessoa que tem muito a ver com o desenvolvimento não só da nossa cidade, como também da região, vocês vão saber por quê, e que, para a gente começar o nosso papo, é Montes Clarence, nascido e criado aqui? Sim, eu nasci aqui há vou fazer 65 anos agora. Ah, acabou de nascer. E tem a minha vida aqui, fincada aqui, estudei fora. E como todo mineiro, a gente quer voltar para a casa da gente, a gente quer ser rei na terra da gente. Uhum. E eu voltei para cá, tive boas perspectivas de profissional. Aqui? Primeiro em Manaus, que foi onde eu estudei e trabalhei, fui uma referência no que eu fiz lá. Eu me especializei na parte de engenharia de ótica mecânica. Tive a oportunidade de fazer a primeira bifocal invisível da América Latina, isso em 1974. Uhum. E no auge da minha carreira profissional lá, eu quis voltar para cá. Sentiu saudade de Royon Piqui? Pois é. Como é que como é que foi essa sua infância aqui? Tem mais irmãos? Quem era a família? Eu tenho uma família, minha mãe, meu pai são também daqui. Nasci numa família de 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens. Uhum. O meu irmão mais novo do que eu já faleceu, então nós somos 5 irmãos. E eu tenho um irmão adotivo, que eu prezo muito, como se fosse um irmão meu. E desde que eu cheguei aqui, já vim com aquela mentalidade de desenvolvimento, eu queria ver minha cidade crescer, eu queria minha cidade expandir, né? É bom a gente ter essa gana. E isso já vem de infância, porque a gente sabe que você é uma pessoa sempre muito focada nas coisas. Mas como é que foi essa sua infância, escola, você gostava de ir à escola, era daqueles que a professora ficava de cabelo branco mais cedo? Pois é. É uma boa pergunta e muito bonito, porque a gente volta lá atrás de onde a gente veio. E hoje eu tenho muitos colegas da minha idade que vão lembrar do que eu vou estar falando aqui. Lá vem bomba. Fui aluno lá do Gonçalves Chaves, depois do Francisco Sá, onde eu estudei o meu primário. Eu fiz o 5º ano da admissão no seminário. Minha mãe me levou para o seminário diocesano, achava que eu tinha vocação religiosa. E comigo foi vários colegas meus que são médicos, são engenheiros hoje, profissionais liberais, que foram também comigo, que moravam na minha vizinhança ali, próximo da catedral. E do seminário eu não dei muito certo, não sei direito como é que foi, eu não queria estudar. Justo no lugar que mais se cobra os estudos. E lá eu estudei na admissão, que seria a preparação para a primeira série ginasial. Uhum. Eu estudava latim, estudava francês e as outras matérias normais. E eu acho que eu não queria muito estudo, eu queria conviver. E aí o reitor na época me tirou e me mandou, falou, esse rapaz não quer estudar, que nós queremos que Para cá não serve não. Mas minha mãe achava que eu tinha vocação religiosa. Aí mandou eu para o Colégio São José. No Colégio São José eu estudei lá interno, semi-externo e externo. Minha casa distante do Colégio São José, mais ou menos uns 150 metros. Mas minha mãe me botou lá que queria que eu tivesse uma formação muito boa. Uhum. A minha mãe estudou em Belo Horizonte no Colégio Sagrado Coração de Jesus, era um colégio de irmãs alemãs, então teve uma formação muito rígida, né? Então ela achava que era assim, ela resolvia meu problema. Mas eu fui para o Colégio São José, convivi com grandes profissionais que hoje vivem, eu tenho a alegria de conviver com vários deles. Na época, a gente fez um jornalzinho, o jornalzinho chamava Controvérsia. Uhum. A pessoa que junto comigo fazia esse jornal era o Afonso Pires Ramos, que foi uma referência do nosso jornalismo. E o Peré, o Luiz Carlos Novaes, era o que fazia a charge, ele não escrevia.
Então, colega de tarefa. Então foi uma farra boa. Assim, a gente escrevia coisas que muitas vezes ia contra o sistema atual. Sim, era controversa. Controvérsia, e criava uma polêmica e tal. E começava desde o fundo religioso e até também na questão social e desenvolvimento da cidade. Isso criava uma polêmica muito grande no que a gente fazia. Uhum. Lá no Colégio São José, eu tinha uma pessoa também da imprensa, que foi colega nosso da imprensa, que era Eduardo Lima. Ele era, na época, foi o presidente do Grêmio Geral, e ele fez uma peça chamada Mandarim, e a peça foi montou todo um júri lá, foi uma coisa muito bem feita. E aí nós levantamos a questão na época, né, década de 65 e tal. Nós estávamos vivendo aquela agitação no Brasil de mudanças, de tudo, aquela confusão. E o hippie surgia naquela época. Então a gente teve a ideia de criar um júri simulado, julgando se o hippie, se ele era culpado ou inocente. E como eu tinha uma tendência mais conservadora, eu fui advogado de acusação. Uhum. E a defesa foi quem? Foi Paulo César Almeida, PC. o PC, e um rapaz chamado José Luiz, acho que José Luiz Veloso. Ele era uma pessoa muito simpática, com louros, olhos azuis, e ele, além de funcionar como advogado de defesa, ele defendia o hippie, falando que ele era o hippie. Ele era o hippie, paz e amor. O juiz era o Alexandre Pires, que foi o juiz. Mas essa turma só tem gente boa conhecida? Não, foi muito legal. E acabou, para basear a acusação, na época tinha havido um crime que repercutiu no mundo inteiro, que foi aquela atriz chamada Sharon Tate. Uhum. E foi um pessoal drogado, hippie, chamado Charles Manson, que esquartejou ela. Então eu peguei esse caso para dizer o que o hippie levava, que era uma ideologia de vida ruim e que estava ligada ao satanismo. Nossa. E aí foi uma briga muito grande, porque o colégio estava ficando liberal então tinha muita gente... Você estava indo contra o caminho que as coisas estavam seguindo. E foi isso. Acabaram contigo lá no meio do teatro. Acabamos, a acusação ganhou com a diferença de um voto. Até hoje o Paulo César, se ele me encontra, ele fala: você comprou... Teve um lá que era conservador, era hippie, mas você virou conservador. Sim, então foi uma coisa que marcou na minha vida. Eu acho que o ginásio, a adolescência marca muito a vida da gente. Sim, sabe? bastante. Eu acho que ali eu entendi muito a minha vida. Você já tinha nessa época uma ideia do que você queria ser como profissional no futuro? Não, eu não tinha essa noção. Aí eu vou contar outra coisa que você vai rir demais. Eu saí do Colégio São José numa confusão que nós questionamos muito o irmão Ladislau, na época era o reitor, e aí o irmão pegou e expulsou a gente de lá. Foi a primeira vez que expulsou a turma toda. Nós éramos 7 ou 8 pessoas, fomos expulsos do colégio, e aí fomos para o Colégio São Norberto, né? E depois do Colégio São Norberto eu saí, fui para outro colégio. Bem, moral da história. Eu assisti um filme que o pessoal da minha época gostava muito, e foi esse filme que eu acho que começou a confusão na minha cabeça. Que filme? Eu assisti um filme chamado Easy Ride, com Peter Fonda, Sem Destino. Easy Rider. Onde eram 2 amigos que compravam uma motocicleta e ia para a rota 66 na Califórnia. Harley Davidson. Aí eu chamei um amigo meu daqui de Montes Claros, que hoje é um grande empresário, uma pessoa que eu tenho admiração muito grande por ele, pelo que ele fez, que é o Giovanni Biondi. E falando: Giovanni, vamos para um lugar para a gente comprar uma Harley Davidson 1000 cilindrada e vamos fazer a nossa estrada. Vamos fazer a nossa rota. E foi assim. Pegaram a moto e foram mesmo? Não. Sem rumo? Aí nós ficamos estudando onde comprar motos. E no Brasil, o único lugar onde tinha a moto era em Manaus, que não tinha que pagar o imposto. Aí eu falei assim: nós vamos para lá então, vamos para lá e a gente vai trabalhar e comprar uma moto
E depois nós descemos o litoral do Brasil fazendo a nossa rota. Que doideira um negócio desse. Então foi isso. Então eu não tinha pensamento disso. Nem nada. É interessante registrar uma coisa, que nesse período da minha vida, sempre eu tive um aspecto ideológico muito forte. Uhum. Eu tive uma formação religiosa e uma formação religiosa conservadora. Morando em Belo Horizonte, para onde eu fui, saindo aqui de Montes Claros, tive a oportunidade de conhecer o pessoal da antiga tradição Família e Propriedade. É uma entidade muito conservadora. E aí... E por que você foi para Belo Horizonte? Eu fui estudar lá. Foi para estudar? Para tentar estudar. Antes de ir para Manaus, eu fui para Belo Horizonte, depois eu resolvi ir para Manaus por um sonho da moto. Mas eu tive essa formação e essa formação ficou no meu coração. Eu entendi o que minha mãe queria, que não era que eu tivesse uma formação religiosa, mas eu entendi que o princípio religioso, ele rege a vida de uma pessoa. É verdade. E eu, com essa convivência com esse pessoal da antiga TFP, eu tive o lado bom que eu tenho, eu devo a eles. Foi a formação que eu tive. Em Manaus eu não consegui comprar a moto. Eu cheguei em Manaus, fui estudar, fui trabalhar e conheci a minha esposa. Em Manaus? Em Manaus. Como foi? E ela, vamos saber essa história. E ela perguntou... Ela deve estar sentadinha lá assistindo, querendo saber se vai contar a história direito. Aí ela falou para mim um dia, falou assim, olha, você tem que escolher o que você quer da sua vida. Eu ainda não tinha escolhido essa pergunta, o que você quer ser, né? Uhum. Então eu cheguei à conclusão que o sonho da estrada não fazia parte. Não fazia parte, eu ia fazer de outro jeito. Você a conheceu no trabalho? Não, foi gozado, eu estava andando na rua e o pessoal em Manaus tem a mania de sentar na porta da rua e ficar conversando, né? Uhum. Eu ia passando e uma irmã dela pediu um amigo meu que estava um cigarro e nós paramos para conversar. Aí eu achei interessante, porque o pessoal era de uma família libanesa, um pessoal muito gozado, assim, muito falador, falava muito alto e fazia muitas coisas. Eu achei interessante aquilo. Povo de boa esse. E gostei daquilo, sabe? Uhum. E Manaus me acolheu muito, eu gosto muito de Manaus, eu acho que foi um lugar que eu aprendi muito, sofri muito, mas aprendi muito lá. É uma realidade muito diferente de Montes Claros? Muito diferente, porque é uma cidade que circula dinheiro, que ao invés daqui, de Montes Claros. Montes Claros, o dinheiro não circula como, não tem uma moeda forte. Uhum. Lá, por ser uma zona franca, ela sempre foi envolvida de muita gente e tinha e tem até hoje falta de profissional comprometido. E eu fui para lá e lá gostei de ter convivido com as pessoas com que eu trabalhei na indústria de ótica mecânica, chamada IALO, Indústrias Amazonenses de Lentes Oftálmicas. Durante 21 anos, essa empresa dominou o mercado da América Latina. E eu fiz parte da primeira equipe que começou, quando colocou a primeira pedra para começar, eu estava com eles lá. E depois eu quis voltar para Montes Claros. Mas me conta, você me falou logo no início, agora que nós estamos chegando lá de novo, como é que foi essa sua formação para chegar ao ponto de ajudar e desenvolver uma lente com essa qualificação que você disse, invisível? As lentes, que é uma lente oftálmica, o que ela faz? Ela tem uma curvatura. Uhum. Então nós temos uma lente que é esférica e tem uma outra que chama tórica ou combinada, que ela tem 2 graus, e tem a outra que é essa lente bifocal. É aquela que tem aquela películazinha. Até 1973, no Brasil, não se tinha a bifocal invisível. Qual é a bifocal invisível? É que você não via aquela películazinha. Você tem um ângulo da lente, você enxerga para frente e o outro você enxerga para baixo. Então ficava meio que ter que virar a cabeça para poder enxergar bem. Então a bifocal invisível foi isso. Então a gente conseguiu, a equipe técnica, que era uma multinacional italiana, eles desenvolveram um processo para poder fazer essa lente.
E eu fiz parte da equipe porque na época eu era o coordenador industrial, não existiu o que chama hoje de engenheiro de produção. Uhum. O coordenador industrial é aquele que pega desde a linha, lá de trás, do estoque de matéria-prima, vai até o produto acabado. E eu gostei, trabalhei, passava mais de 16 horas dentro da empresa. Nossa Senhora, morava lá dentro. Com o tempo eu resolvi, falei assim, eu vou voltar para minha casa. E aqui existia a Sion, só para você ter noção em termos de tecnologia, a diferença. Enquanto uma máquina lá na fábrica, na Ialo, que eu trabalhava, era um operador, trabalhava com 160 lentes côncavo e 160 convexo. Então ele trabalhava um operador com 320 lentes. O daqui, da Sion, era um operador para 9 lentes. 9? Então, assim... Produção infinitamente menor. Ele não tinha. E quando eu conversei com o engenheiro da empresa, quando eu estive aqui, eu perguntei para ele, se você pretende mudar? Ele falou assim, nos próximos 10 anos nós não mudaremos. Eu falei assim, eles não vão sobreviver. Porque o custo operacional deles é caro e a ótica é no mundo inteiro. Então, assim, se você concorre com o mundo inteiro. Uhum. A diferença de salário, só para você ter noção do que aconteceu, acontece até hoje em Montes Claros. Eu apresentei para eles quanto que eu ganhava lá em Manaus na época. Eu ganhava em Manaus na época em torno de 17 salários mínimos por mês, mais uma participação do que eu conseguia economizar do custo da fábrica. Uhum. Quando eu cheguei na Sion, a Sion me ofereceu um salário mínimo e meio para mim trabalhar lá. Era mais ou menos o que você economizava lá. Esse mesmo quadro, Denis, é o quadro de hoje, não mudou. Comparativamente continua. Continua. Então, as indústrias pagam mal aqui, pagam muito mal, e tem uma mão de obra boa. A mão de obra de Montes Claros é uma mão de obra qualificada. Qualificada. Então, assim, eu acho assim, que o pessoal da área industrial, eles deveriam investir mais nisso, sabe, de valorizar mais a mão de obra dele. Até para ter mais comprometimento dos funcionários, né? Sim. Porque a pessoa sendo valorizada, ela trabalha melhor e mais. Muito mais, e se produz, né? Então, assim, tem as tecnologias novas que pode estar colocando, porque senão nós vamos sair todo mundo daqui. Quem é bom vai embora daqui, não vai ficar aqui. Então, e o processo da indústria, ela pode produzir muito mais. Então, eu falo muito para os acadêmicos que eu conheço, olha, o quadro que eu convivi lá atrás continua o mesmo. Então, se vocês quiserem uma ideia boa, seja um empreendedor, faça um negócio seu. Diferente. Agora, se você quiser ficar no chão de fábrica, o pessoal da indústria não tá incentivando a base salarial. Já que a gente está falando aqui de oftalmologia, dá uma olhadinha se a água que você colocou na geladeira está no ponto para você tomar. A gente vai tomar a nossa aqui, a gente volta já já, depois do intervalo, com mais prosa, que o assunto aqui está só começando. Até já!